Talvez não haja figura na literatura mais fascinante do que o trapaceiro, aparecendo em várias formas no folclore de muitas culturas. Ele é diferente da figura do tolo, que é inofensivo, mas também ingênuo, e muitas vezes acaba se machucando. O tolo anda alegremente sonhando com todas as suas aventuras, sem saber que se der apenas mais um passo, cairá de um penhasco. Trickster é espirituoso e enganador. Ele é a raiz atemporal de todas as criações picarescas da literatura mundial, e não é redutível a uma única entidade literária. Os contos de Trickster existem desde os tempos antigos, e dizem que estão na própria fundação da civilização e da cultura. Eles pertencem às expressões mais antigas da humanidade. Trickster são os infratores de regras, agentes de travessuras, mestres do engano e cruzadores de limites. A melhor maneira de descrever o trickster é dizer simplesmente que o limite é onde ele será encontrado, já às vezes desenhando a linha, às vezes cruzando-a, às vezes apagando-a ou movendo-a, mas sempre lá, o Deus do limiar em todas as suas formas. Os trapaceiros estão sempre na estrada, eles são os senhores do meio termo. Enquanto nos esforçamos para rastrear o trapaceiro até sua origem, ele continua a pregar suas peças em nós, sempre evasivo, sempre cruzando nossos limites conceituais de definição nos quais tentamos confiná-lo. Talvez aqui esteja uma primeira lição a ser aprendida com o trapaceiro: não importa o que façamos, ele está sempre um passo à nossa frente. As vítimas de pessoas como vigaristas e vendedores de óleo de cobra são aquelas que não têm consciência de trapaceiros e elas foram enganadas por sua própria ingenuidade, ganância ou auto-engano. Temos que ser um pouco astutos para nos proteger contra sermos enganados. Também pode haver pessoas que realmente acreditam que estão ajudando os outros, mas na verdade estão os enganando. Neste caso, tanto o perpetrador quanto a vítima estão inconscientes do trickster. O trickster é perturbador somente quando opera inconscientemente em nossas vidas como uma entidade autônoma. Outra maneira pela qual o trickster pode aparecer é como alguém que não está enganando, mas dizendo a verdade, mas provavelmente não acreditaremos nele. Nos tempos medievais, o bobo da corte era conhecido por falar a verdade sem perder a cabeça. Ele era a única pessoa que recebia a permissão do rei para poder dizer as coisas como elas são, e era uma figura importante nas cortes reais. Para tornar seus privilégios especiais conhecidos, ele usava um boné com sinos e um cetro de bobo, espelhando a coroa e o cetro do rei. Trickster está presente em nós assim que ganhamos consciência do nosso ego na infância. É a progressão mais primitiva para o mito do herói, mas um passo necessário para nos tornarmos maduros e inteiros. O ciclo do trickster corresponde ao período mais antigo e menos desenvolvido da vida. Trickster é uma figura cujos apetites físicos dominam seu comportamento, ele tem a mentalidade de uma criança. Sem qualquer propósito além da satisfação de suas necessidades primárias, ele é cruel, cínico e insensível. Esta figura, que no início assume a forma de um animal, passa de uma façanha travessa para outra. Mas, ao fazê-lo, uma mudança acontece nele. No final do seu progresso desonesto, ele está começando a assumir a semelhança física de um homem adulto. Trickster se levanta contra as restrições e autoridades. Assim como o ID, o componente instintivo inconsciente que está presente no nascimento, a fonte de gratificação instantânea, de necessidades e desejos corporais, impulsos emocionais e impulsos, e que está em conflito constante com o superego, a internalização de regras culturais, que nos ajuda a agir de maneiras socialmente aceitáveis. Trickster geralmente tem uma libido enorme e frequentemente apresentam temas escatológicos. Uma forma precoce e inocente de trickster é pais brincando de esconde-esconde com seus filhos para fazê-los rir. Trickster vem até nós quando somos muito sérios, rígidos, quando seguimos regras e horários e quando nos falta senso de humor. Ele nos faz esquecer o que pretendíamos lembrar, dizer coisas das quais nos arrependemos depois, ou aparecer na forma de um lapso freudiano, e causar risos. Talvez nenhum filósofo tenha escrito sobre a importância do riso tão eloquentemente quanto Nietzsche. Ele escreve: eu realmente me permitiria ordenar as fileiras de filósofos de acordo com a fileira de suas risadas, até aqueles que são capazes de uma risada dourada. E supondo que os deuses também pratiquem filosofia. Não duvido que no processo eles saibam rir de uma forma sobre-humana e nova, e às custas de todas as coisas sérias. Os deuses se deleitam em fazer piadas, e mesmo quando se trata de ações sagradas, parece que eles não conseguem parar de rir.
O riso mídia entre o sagrado e o profano, onde reside o trapaceiro. O riso representa uma atitude em relação à vida e a si mesmo, especialmente, rir de si mesmo. Rir é um trabalho interior profundo, rompe nossa persona e nos abre para uma mensagem profunda. O trickster nos belisca e nos diz que a vida é uma peça. Somos os atores em um vasto palco seguindo um roteiro pré-determinado. No entanto, ele também nos diz que não temos necessariamente que seguir o roteiro, que podemos fazer o nosso próprio, improvisar e não ter medo de cometer erros, mas sim rir deles. Temos a liberdade e a responsabilidade de fazer isso. Este é um aspecto central da filosofia existencialista que nos ensina a nos tornarmos autênticos e descobrir quem realmente somos. Podemos enganar os outros ou ser enganados, mas nunca podemos enganar a nós mesmos. O trickster nos força a olhar para nós mesmos no espelho e para a persona que estamos colocando para impressionar os outros, em detrimento de nossas necessidades instintivas, nossa criatividade e ludicidade que são tão vitais para nos dar a energia que precisamos em nossa vida diária. Trickster é contra qualquer autoridade, pois quer fazer o que é melhor para ele, e nunca vai colocar outra pessoa antes de si mesmo. Ele faz furos em limites rígidos e questiona suposições fundamentais sobre a forma como o mundo é organizado, e revela a possibilidade de transformá-las, mesmo que frequentemente para fins ignóbeis. É a figura que nos empurra a questionar aqueles no poder, e as limitações e regras que nos são impostas. Sua energia varre e dá pancadas fortes em uma tentativa de nos acordar como indivíduos e como cultura. Ele intervém e aponta coisas, pedindo a uma cultura que olhe para sua própria loucura, abordando tópicos quentes com inteligência e humor, iluminando áreas sombrias e trazendo a atenção pública para o lado negro da sociedade. Os comediantes ajudam a transmitir a mensagem do trapaceiro, o que muitas vezes pode ser às custas de sua própria estabilidade mental. Comediantes são figuras importantes e ajudam a sociedade como um todo. Quando a comédia é suprimida, há consequências severas, e já que o trapaceiro permanecerá inconsciente. No entanto, o trapaceiro encontrará uma saída, e se alguém o ignorar, ele aparecerá na forma de uma neurose. A dúvida é precursora da mudança e o trickster tem tudo a ver com mudança. O problema então não é a dúvida, o problema é o medo da mudança. Confrontar o risco da dúvida é necessário para qualquer indivíduo crescer. Como um agente de mudança, o trickster aciona nosso medo de mudança e é um companheiro desconfortável, mas essencial, no caminho do crescimento. A essa origens, vivacidade e durabilidade da cultura exigem que haja espaço para figuras cuja função é descobrir e perturbar as próprias coisas nas quais as culturas são baseadas. A totalidade da vida consiste em ordem e caos, e o espírito dessa desordem é o trickster. Ele é o deus dionisíaco do vinho e da música que nos conecta a forças instintivas que estão fora dos limites de todas as coisas civilizadas, e que busca quebrar convenções e nos levar a lugares selvagens e indomáveis. Nietzsche, que se autodenominava o último discípulo do filósofo Dionísio, escreveu: Eu digo a vocês, é preciso ainda ter caos em si mesmo para dar à luz uma estrela dançante. Sem caos, a sociedade perde sua cultura, o sistema se torna falho, obsoleto e burocrático. Portanto, o trickster não só destrói valores antigos, mas também cria novos valores. Ele remodela o mundo ao redor com magia interior, continuamente tecendo o antigo no novo. E apesar de todo o seu comportamento disruptivo, os tricksters são regularmente honrados como os criadores da cultura. Eles são imaginados não apenas por terem roubado certos bens essenciais do céu e os dado à raça, mas por terem continuado e ajudado a moldar este mundo para torná-lo um lugar hospitaleiro para a vida humana. Além da criação, o trapaceiro nos ensina que todos nós temos a capacidade de destruição. O trapaceiro é ao mesmo tempo criador e destruidor, doador e negador, aquele que engana e que sempre é enganado. A pessoa que parece ser muito gentil, ou pura por fora, e está suprimindo suas verdadeiras emoções, pode de repente se tornar autodestrutiva ou se envolver em comportamentos pecaminosos. Intuitivamente, podemos sentir que há algo errado sobre tal pessoa, e que ela está colocando uma persona. É como se o trapaceiro a estivesse obrigando e insistindo que ela fizesse exatamente a coisa que a consciência proíbe, e também a enganando para revelar isso sobre si mesma. Não se deve tentar viver no extremo, mas sim alcançar um equilíbrio e fazer as pazes com os aspectos obscuros. A psique compensa para alcançar equilíbrio e totalidade.
Como o trickster perturba as convenções, ele é comumente lançado em uma luz negativa. No entanto, isso é errado, pois ele não conhece nem o bem nem o mal, mas é responsável por ambos. Ele tem um lado claro e um lado escuro. No entanto, ele sempre apresenta um elemento de brincadeira, é isso que define o trickster. Trickster não possui valores, morais ou sociais, está à mercê de suas paixões e apetites, mas através de suas ações todos os valores vêm à existência. Sua inteligência criativa nos surpreende e mantém viva a possibilidade de transcender as restrições sociais que encontramos regularmente. Ao contrário do diabo, que é um agente do mal, o trickster é amoral, não imoral. Moralidade é uma estrutura da sociedade e da consciência do ego, o inconsciente não joga pelas nossas regras. Trickster sintetiza o paradoxo da condição humana. Ele ocupa a unidade peculiar do liminar, daquilo que não é nem isto nem aquilo, e ainda assim é ambos. Como humanos, lutamos para entender o paradoxo, a contradição e para compreender a possibilidade de que a unidade pode estar por trás da dualidade aparente. Trickster é frequentemente identificado com animais específicos, assumindo a forma de uma raposa, corvo, macaco, coiote, lebre ou aranha, entre outros. Ele não possui uma forma bem definida e fixa. Como um metamorfo, ele é como um líquido, escapável. O trickster pode habilmente aparecer em qualquer disfarce e imitar a forma de outros animais, mas podemos identificar a energia do trickster pela própria natureza de sua mutabilidade e suas ações incendiárias. Qualquer que seja a forma que ele tome, ele é um ser primordial da mesma ordem dos deuses e heróis da mitologia. Na mitologia grega, Prometeu é um trapaceiro que roubou o fogo dos deuses para dá-lo à humanidade, para o desgosto dos deuses, pois a humanidade não estava pronta para usar esse princípio de forma criativa e altruísta. No entanto, foi precisamente isso que nos tornou humanos em primeiro lugar, pois o fogo foi essencial para a evolução do homem. Aqui encontramos um paradoxo: o que é necessário para o progresso da espécie humana também é capaz de nos destruir. Pode-se pensar aqui em inteligência artificial ou na singularidade. Quando o trapaceiro é punido, ele é substituído pela estupidez. Prometeu é punido pelos deuses e é substituído por seu irmão Epimeteu. Prometeu é o previdente, que pensa antes de agir, enquanto Epimeteu é o pensador posterior, que age antes de pensar. Pode-se quase dizer que neles um único ser primitivo, astuto e estúpido ao mesmo tempo, foi dividido em uma dualidade. Outra figura trapaceira é B.R. Rabbit, um personagem de contos populares afro-americanos que é retratado como um azarão e é mais fraco do que seus oponentes, ganhando assim a simpatia do público. Nas histórias, ele se mete em problemas por sua própria natureza travessa, e então deve usar sua inteligência e habilidade para enganar e enganar animais maiores e mais fortes, assumir o controle da situação e se livrar dos problemas. Anansi, a aranha, é um trapaceiro africano. Ele já foi sabedoria, mas foi destituído do título por causa de seus modos encrenqueiros. Seus planos maliciosos frequentemente falhavam, então essas histórias eram geralmente contadas como uma forma de ensinar lições aos jovens. Ele dá o apanhador de sonhos às pessoas para proteção. Contos populares revelam como ele é respeitado, temido e ridicularizado. Ele pode usar cordas para controlar humanos como marionetes e tem o poder de fazer poções que mudam deuses. De acordo com uma profecia, sua teia se espalharia pela terra. Isso pode ser interpretado como a rede telefônica, e então a internet e a World Wide Web. Iktomi tem sido considerado desde tempos imemoriais o patrono da nova tecnologia. O mito é uma maneira da psique falar sobre si mesma. Muitos nativos americanos consideram Iktomi o deus dos europeus, que, e eles alegam, parecem seguir prontamente seu comportamento bizarro e truques de auto-armadilha. Coiote é outra figura importante de trapaceiro no folclore nativo americano. O equivalente europeu é Reinhard, a raposa. Uma das figuras mais populares da mitologia nórdica é Loki, o deus trapaceiro. Por meio de trapaças e travessuras, ele causa a morte de Baldur, o mais amado de todos os deuses. Loki logo é considerado culpado e é punido, e os deuses sabiam que esse evento era o prenúncio do Ragnarok, a queda e a morte dos deuses, e do próprio cosmos que eles mantinham. Em outras palavras, se alguém amarrar o trapaceiro, isso destruirá o mundo.
A divindade grega Hermes é um encrenqueiro e ladrão, assim como um criador beneficente que trouxe fogo e música, entre outras coisas, para o reino humano. Seu status divino, no entanto, não é claro em seu nascimento. Ele nasceu como um estranho, mas quer ser um insider. Por meio de suas primeiras façanhas como um trapaceiro, como roubar o gado de Apolo, ele ganha a admiração de Zeus e um lugar incontestado no Monte Olimpo, o lar dos deuses gregos. Hermes é um trapaceiro divino, psicoponto e mensageiro dos deuses, negociando a fronteira entre o homem e Deus, matéria e espírito. Ele é o único Deus que pode atravessar todos os três reinos, o Monte Olimpo, terra e o submundo. E talvez até mesmo, como mediador entre o mundo dos sonhos e a vida desperta. Hermes é um terceiro modo de vida, além do racional apolíneo e do irracional dionisíaco. Ele é o deus das piadas e jornadas, o guia traiçoeiro das almas. Quando os inimigos invadiram sua cidade, Hermes se vestiu como um simples pastor e carregou um carneiro pela cidade, e onde quer que ele andasse ele criava segurança. Ele mostrou às pessoas que ele era seu aliado em qualquer batalha que pudessem encontrar, e protetor em qualquer perigo. Isso lembra Jesus como bom pastor, carregando a ovelha perdida de volta ao rebanho. O deus trapaceiro também tem uma energia protetora. Muitas tribos usam máscaras e abandonam sua personalidade, tornando-se possuídas pelo espírito do trapaceiro. Rituais são um elemento importante do trickster. Se o cenário ritual está faltando, trickster está faltando. O comportamento das tribos se torna excêntrico, cômico e rude. No entanto, a sacralidade conecta esses traços com fertilidade, bem-estar e alegria. No caráter ambíguo do trickster, podemos observar a conexão próxima entre os reinos do sagrado e do profano. Trickster atinge um acorde humano mais profundo. Ele realiza um trabalho cultural fundamental, e ao entender melhor o trickster, entendemos melhor a nós mesmos, nos aspectos inconscientes de nós mesmos que respondem ao comportamento perturbador e transformador do trickster. Quando descrevemos fenômenos trickster, estamos sempre descrevendo aspectos de nós mesmos. Ele é um speculum mentis, um espelho da mente, e comum a toda a humanidade, que em um certo período da nossa história, nos deu uma imagem do mundo e de nós mesmos. O problema é principalmente psicológico, uma tentativa do homem de resolver seus problemas internos e externos. O psiquiatra e psicólogo suíço Carl Jung chama a figura do trapaceiro de arquétipo. É parte do inconsciente coletivo, a estrutura herdada e universal presente em todos, que é mais profunda do que a camada do inconsciente pessoal, que é formada pela experiência acumulada ao longo da vida. Arquétipos são padrões primordiais ou impressões da experiência de nossos ancestrais, a fonte primária de símbolos psíquicos, que atraem energia e a estruturam, e levam, em última análise, à criação da civilização e da cultura. Trickster está em todo lugar, ele é um estado de espírito eterno. Arquétipos aparecem transculturalmente como imagens, símbolos e motivos encontrados recorrentemente em mitos, religiões e arte ao longo da história. Existem inúmeros exemplos de arquétipos, como o velho sábio, a grande mãe, o herói e o trapaceiro, para citar alguns. O trapaceiro é o arquétipo que ataca todos os arquétipos. Jung afirmou que existem tantos arquétipos quanto situações típicas existem na vida. Não podemos observá-los diretamente, mas eles têm um grande impacto em nossas atividades pessoais e modo de pensar. É o lugar profundo e escuro onde os impulsos e instintos emergem. Arquétipos são órgãos da alma, o tecido da estrutura do inconsciente. Eles são personalidades vivas dentro de nós, autônomas e luminosas. Se eles tiverem energia suficiente, os arquétipos podem ter controle sobre uma pessoa. O inconsciente é mais antigo que a consciência. É primordial, do qual surge a consciência. Assim, nossa vida consciente o veste-o e guia nossas ações, mas é impossível que algo apareça na consciência sem ter raízes no inconsciente. As características mitológicas do trapaceiro se estendem até mesmo às regiões mais altas do desenvolvimento espiritual do homem. No início da Idade Média, costumes estranhos estavam acontecendo. Jung escreve, bem no meio do serviço divino, mascarados com rostos grotescos, disfarçados de mulheres, leões e pantomimeiros, realizavam suas danças, cantavam canções indecentes no coro, comiam sua comida gordurosa de um canto do altar perto do padre que celebrava a missa, pegavam seus jogos de dados,
Queimavam um incenso fedorento feito de couro de sapato velho e corriam e pulavam por toda a igreja. Esses rituais pagãos eram incomumente populares e exigiam tempo e esforço consideráveis para libertar a igreja deles. O fantasma do trapaceiro, no entanto, continua a assombrar a mitologia de todas as eras. Jung escreve, ele é obviamente um psicológio, uma estrutura psíquica arquetípica de extrema antiguidade. Em suas manifestações mais claras, ele é um reflexo fiel de uma consciência humana absolutamente indiferenciada, correspondendo a uma psique que dificilmente deixou o nível animal. O mito do trapaceiro reflete um estágio anterior e rudimentar de consciência, uma personificação coletiva que é o produto de um agregado de indivíduos, e é acolhida por cada indivíduo como algo conhecido por ele, o que não seria o caso se fosse apenas um resultado individual. Se o mito não fosse nada além de um resquício histórico, alguém teria que perguntar por que ele não desapareceu há muito tempo no grande monte de lixo do passado, e por que ele continua a fazer sua influência ser sentida nos níveis mais altos da civilização. O trapaceiro aponta para um estágio primitivo de consciência que existia antes do nascimento do mito. O trapaceiro é um ser cósmico ou primitivo de natureza divino-animal, por um lado superior ao homem por causa de suas qualidades sobre-humanas, e por outro lado inferior a ele por causa de sua inconsciência. O mito do trapaceiro, como muitos outros mitos, supostamente tem um efeito terapêutico. Ele mantém o baixo nível intelectual e moral anterior diante dos olhos do indivíduo mais altamente desenvolvido, para que ele não se esqueça de como as coisas pareciam ontem. O chamado homem civilizado esqueceu o trapaceiro. Ele se lembra dele apenas figurativa e metaforicamente, quando, irritado por sua própria inépcia, fala do destino pregando peças nele ou de coisas sendo enfeitiçadas. Ele nunca suspeita que sua própria sombra oculta e aparentemente inofensiva tem qualidades cuja periculosidade excede seus sonhos mais loucos. Para Jung, o trapaceiro faz parte da sombra, ambas perigosas na medida em que as mantemos escondidas de nós mesmos e as projetamos nos outros. Ele escreve, o trapaceiro é uma figura coletiva de sombra, uma soma de todos os traços inferiores de caráter em indivíduos. E como a sombra individual nunca está ausente como um componente da personalidade, a figura coletiva pode se construir a partir dela continuamente. Nem sempre, é claro, como uma figura mitológica, mas, em consequência da crescente repressão e negligência dos mitologemas originais, como uma projeção correspondente em outros grupos sociais e nações. A energia do trapaceiro coletivo está presente em alguém que parece um líder, mas é realmente o grande impostor, alguém que convence as pessoas prometendo verdades, mas entregando mentiras. Essa figura aparece, desaparece e reaparece, e ao longo de toda a história humana. Achamos que o perigo é aquele que está tentando invadir nossa casa, mas pouco sabemos dos perigos da parte desconhecida e reprimida de nós mesmos, que nos faz perder o nosso próprio eu. Nós mesmos, escondidos atrás de nós mesmos, deveríamos assustar mais. O trapaceiro nos acompanha até a toca do coelho, até as profundezas do nosso eu desconhecido, até o vale da sombra da morte. Por mais assustador que seja, o trickster nos ajuda a encontrar profundezas em nós mesmos que não sabíamos que existiam. Enquanto a sombra nos ajuda a conhecer nossa moralidade, o trickster está preocupado em nos ajudar a reduzir o pecado do orgulho. Ele nos impede de sermos muito confiantes em nós mesmos, já que a arrogância prevê uma queda. O trickster é importante na individuação porque ele ajuda a desinflar a inflação do ego quando nos tornamos controladores, arrogantes ou narcisistas. O ego saudável é o nosso senso de quem somos, servindo como uma ponte para o mundo interior. O trickster é o especialista em demolições do ego que nos ajuda a nos tornarmos mais realistas sobre nossas limitações psicológicas e, finalmente, nossa ilimitação espiritual. Esta é uma energia dentro de nós mesmos e dentro do universo que nos humilha, derruba nosso ego, perturba nossos planos, nos demonstra o quão pouco nossos desejos importam e dissolve as formas que não nos servem mais, embora possamos estar nos apegando a elas por uma vida preciosa. Quando o ego está no auge, o trapaceiro pega um pequeno alfinete e estoura nossa bolha de grandeza, e quando começamos a ver a realidade das coisas, tudo o que pensávamos ser significativo, poder, dinheiro, fama, prazer, se torna sem sentido. O trapaceiro ajuda a nos humilhar e nos diz que nosso poder é limitado no vasto universo. Essa entrega é uma necessidade para a autorrealização e uma conexão com o divino.
Em vez do grande ajudar o humilde, o trapaceiro inverte isso e se disfarça como alguém muito humilde, mas essa pessoa humilde supera a chamada grande pessoa, alguém que tem um ego inflado. A Bíblia tem uma passagem que expressa essa energia do trapaceiro claramente, mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir os sábios, e Deus escolheu as coisas fracas do mundo para confundir as coisas que são poderosas. E as coisas vis do mundo, e as coisas que são desprezadas, Deus escolheu, sim, e as coisas que não são, para reduzir a nada as coisas que são. Não importa quão humilde você seja, ou quão completamente inútil você possa se sentir na vida. Há sempre algo no eu superior ou Deus que ainda o chama. Na alquimia, o arquétipo do trapaceiro se manifesta como o símbolo elusivo de Mercúrio, o equivalente romano de Hermes, que é fluido como Mercúrio. Jung descreve: uma curiosa combinação de motivos típicos do trapaceiro pode ser encontrada na figura alquímica de Mercúrio, por exemplo, sua predileção por piadas maliciosas e brincadeiras maliciosas, seus poderes como um metamorfo, sua natureza dual, meio animal, meio divina, sua exposição a todos os tipos de torturas e, por último, mas não menos importante, sua aproximação à figura de um salvador. Mercúrio detém magistralmente a dualidade do espírito e da matéria, e é associado ao lápis philosophorum, pedra filosofal ou ao self. Ele é paradoxalmente associado a Cristo e a Lúcifer, o portador da luz. Em comparação com a pureza e unidade do símbolo de Cristo, Mercurius lápis é ambíguo, escuro, paradoxal e completamente pagão. Portanto, representa uma parte da psique que certamente não foi moldada pelo cristianismo e não pode, de forma alguma, ser expressa pelo símbolo o Cristo. Pelo contrário, como vimos, de muitas maneiras ele aponta para o diabo, que é conhecido às vezes por se disfarçar como um anjo de luz. A natureza paradoxal de Mercurius reflete um aspecto importante do self, o fato de que ele é essencialmente uma união de opostos, e de fato não pode ser nada mais se for para representar qualquer tipo de totalidade. A elusiva pedra filosofal, o símbolo central da alquimia, que permite transformar matéria vil em ouro, é um produto de um verdadeiro trapaceiro, Mercurius, que levou os alquimistas ao desespero. Para Jung, a pedra filosofal não é encontrada externamente, mas em nós mesmos. O trapaceiro, na forma do mercúrio alquímico, pode ser dito conter a totalidade da psique, tanto a mente inconsciente quanto a consciente, o conhecido e o desconhecido, e a luz e a escuridão dentro de todos nós. A psique busca o equilíbrio, não permanecendo em extremos, mas uma combinação de opostos. A função transcendente na alquimia é onde a psique encontra o ponto médio. Isso ocorre quando o momento é o certo, ou seja, em sincronicidade. De certa forma, não o suficiente ou o demais são os trapaceiros, os extremos são como somos enganados. No entanto, o trickster está tentando nos apontar para o centro, para o caminho da individuação. Isso nos lembra do que Aristóteles disse sobre a virtude, que é um ponto entre uma deficiência e um excesso de uma característica. Por exemplo, o meio-termo da confiança é entre a autodepreciação e a vaidade. À medida que alguém se torna mais equilibrado na vida, também alcança a totalidade psíquica. Os trapaceiros estão sempre em cena, tentando mostrar à cultura sua sombra e as mudanças inevitáveis que estão em andamento. Em termos mitológicos, a batalha entre as forças da criação e da destruição, como tipificada pela polaridade do trapaceiro, está tão viva e bem no mundo moderno quanto estava para nossos ancestrais. O trickster faz seu caminho para o cenário mundial através da psique do indivíduo. Precisamos chegar a um acordo com os conflitos internos para ganhar mais clareza sobre os conflitos externos nos quais parecemos, como cultura, estar atolados. A integração do arquétipo do trickster nos permite deixar de ser governados por nosso próprio ego egocêntrico para uma nova maneira de viver, na qual se tem integridade e relacionamento. Ela nos permite tomar consciência de nossas verdadeiras emoções, comportamentos e pensamentos, que nossa persona inconsciente está escondendo, e sem os quais não há individuação alguma. Em outras palavras, o trickster nos permite descobrir nosso self, a totalidade da personalidade que une os opostos da consciência e do inconsciente e mantém tudo junto em equilíbrio e unidade. O trickster tenta nos acordar e, no processo, nos abalar até o âmago do nosso ser. Talvez seja porque ele incorpora padrões fundamentais com os quais lutamos ferozmente e precisamos desesperadamente reconciliar dentro de nós mesmos e do nosso mundo.
Por meio da negociação e da interrupção de convenções e limites, o trickster amplia o reino do potencial humano. Embora o trickster possa nos trazer lições difíceis, ele também é a força que nos permite imaginar e criar possibilidades inteiramente novas. Na história do coletivo, assim como na história do indivíduo, tudo depende do desenvolvimento da consciência. Isso gradualmente traz a libertação do aprisionamento na inconsciência, e o trapaceiro é, portanto, um portador de luz, bem como de cura. Espero que tenham gostado do vídeo, se inscreva em nosso canal e deixe comentários.